Senhores, vamos lá então, mais um complemento. Não ao PPC agora, que eu já havia respondido. Um complemento sobre a questão do pecado aí por responsabilidade e responsabilidade. Vamos lá. E eventualmente o erro apenas para se tentar acertar. Não. Porque ainda ali tem mais um fator ainda. Tem mais um fator. Interessante que essa questão sugere muitos fatores, é uma questão aberta, portanto aí passível à complementação por subjetividade. Vamos lá. Além da possibilidade, que de certa forma eu já exauri aqui, de você errar para tentar acertar, mas aí você levanta uma mentira e você se omite da busca da verdade porque poderia ter buscado uma prova fácil, de fácil alcance para você, inclusive a conversa com o eventual acusado, além disso que eu já falei tantas vezes no canal. Além disso, tem a possibilidade de uma outra irresponsabilidade. Tem a irresponsabilidade de você eventualmente sugerir para uma pessoa que ela cometeu um pecado e ela não cometeu. Mas além disso, você está sugerindo outra coisa no lugar. Então você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Mas se você sair de uma atividade que você está e você for para outra, você não sabe como essa pessoa vai reagir na outra atividade. E ela pode não conseguir executar a atividade a tempo. Então é uma irresponsabilidade. E você não sabe como essa pessoa vai se sentir numa outra atividade. Então ela pode se sentir muito mal. Não necessariamente com vergonha, mas muito entediado ou não gosta da atividade. Então a sugestão que você está fazendo, ela é muito errada. Ela é muito inadequada. Porque por mais que você faça uma sugestão que você erra tentando acertar, mas você não sabe nesse tentar acertar, mesmo que você ache que está certo antes, nesse tentar acertar você não sabe, inconsequentemente, irresponsavelmente, você não sabe qual é o resultado daquilo que você está fazendo. Então, isso é que nós temos que analisar. Você muitas vezes não imagina, eu quero interferir na vida da pessoa, mas você não sabe qual é o resultado. Você não sabe qual é o resultado disso. Eventualmente a pessoa pode acabar se dando mal, até por falta de capacitação. Ou ela mesma não acredita, ou ela não gosta da atividade. Sempre pode haver isso como resultado. Então não é o errar para tentar acertar. É que você está tentando acertar, mas não está verificando qual é a consequência disso, da sua sugestão na vida do outro. Isso é um grande problema. Isso é um grande e grave problema. E sobre a questão de pecar por irresponsabilidade, não funciona desse jeito. Porque o que acontece? No meu caso, eu não tinha percebido, eu estava falando sobre outras coisas, mas não sei exatamente o que eles estavam falando. Se eles falaram eventualmente porque eu saí de uma atividade ou outra, mesmo que eu tenha recebido algum tipo de unção espiritual até para executar essas atividades, algumas atividades que eu saí, é porque houve muita pressão argumentativa, os argumentos me incomodavam muito, e eu percebi que não havia mais sentido, justamente por causa daquilo que eu li em Provérbios 18. Né? Muitas vezes você tem a sua vontade de viver, mas você não tem esperança. Então ali eu estava perdendo a esperança. Poxa, vou ter que aguentar as pessoas que eventualmente ficam tirando a minha esperança sucessivamente com falsas acusações, e aquilo me deixava, porque eu teria que sempre ficar depois respondendo argumentos machucadores do meu coração e da minha vida. Então, assim, de uma hora que perdi o sentido, acaba se perdendo a esperança. Né? E muito mais, eu ainda não necessariamente concordando com a política de Deus aplicada sobre essas pessoas. Então, assim, eu não cometi pecado por responsabilidade em sair da atividade. Como diz Kleber Machado, né? Faz sentido a pessoa sair de uma coisa que está dando certo? Eu que pergunto, se você tiver pressão, se você perde a sua esperança, porque outras pessoas ficam te enchendo o saco, talvez faça sentido. Talvez faça sentido sair. Porque ela não quer ser incomodada. Mas a Bíblia diz que a maldade no mundo aumentará. Não a minha nesse caso, mas a argumentativa externa. Mas como errando, tentando acertar, mas não imaginando que se a pessoa mudar de atividade, se ela eventualmente mudar de atividade, ela pode eventualmente ser infeliz nessa tomada de decisão. Então, assim, erramos para tentar acertar? Não. Você não mediu, consequentemente, qual seria o resultado da sua sugestão de mudança de atividade na vida do outro, que pode não gostar da atividade que você sugeriu. Você fez uma sugestão profissional ruim. Sem contar que, eventualmente, para dizer que a atividade ministerial que a pessoa está, você está dizendo que é pecado, mas você não provou que é. Descaracterizando aqui. Então pega aqui. E ainda pecado por irresponsabilidade. Não só nessa questão de que eventualmente houve pressão argumentativa e a pessoa realmente sairia de algumas atividades. E nem precisaria buscar substituto porque Deus faria. Mas em outras atividades que são seculares, aí de repente talvez não são atividades feitas necessariamente, vamos dizer, elas podem ser feitas em nome de Deus, mas menos porque elas não são atividades de igreja, né? Mas aí é um pouquinho diferente. Funciona de uma forma, por mais que você possa dar um bom testemunho nesse sentido, mas aí funciona de uma outra forma.
Não é desse jeito que funciona. Aí, mesmo que eu pudesse, ou até devesse, não pudesse não, mesmo que eu devesse buscar um substituto para uma pessoa numa atividade secular, que eventualmente eu executei, eu vou sair da atividade, agora vou ter que buscar um substituto. Não, no meu caso eu já tinha feito, só que não tinha buscado substitutos, eu tinha buscado pessoas para me auxiliarem nessa atividade, não seria ministério, mas em uma atividade voluntária, em uma atividade específica. Eu já havia buscado em outras atividades que eu saí substitutos, né? Eu já havia feito isso, e pelo menos em uma delas. E por eu ter feito isso, eu busquei, inclusive, cheguei a buscar em igreja, voluntários, cheguei a buscar em instituto de voluntariado, de pessoas que recrutam voluntários para outras atividades e acabam redistribuindo esses voluntários. Eu também busquei em um desses institutos também voluntários para ir para essa atividade, mas essa atividade, a que eu fazia, ela ficava lá apenas como propaganda, não havia uma publicidade mais explícita sobre isso, e acho que até nem poderia. Mas de qualquer forma, algum voluntário que passasse por essa instituição de voluntariado, que recruta e um pouquinho forma até alguns voluntários, porque daí funcionaria um pouco diferente, mas enfim, isso é outra coisa. Seja uma instituição que recrute ou forme os voluntários, ou que só os recrute, no sentido de só assistir uma palestra, agora que você vai eventualmente, você mesmo vai escolher que tipo de voluntariado você vai fazer e tal. Nós temos aqui as alternativas em distribuição num site. Então a atividade que eu fazia já estava no site distribuída por acaso. Então assim, eu não podia fazer muito mais do que isso, mas eu tentei. Na verdade eu tentei buscar voluntários em outros lugares, até para outras atividades eu tentei também. Então é isso, né? Buscar auxiliares para executar algumas atividades, mas às vezes até por conta da questão de horário, né? Às vezes o horário é muito comercial, ficava difícil ali de uma pessoa disponibilizar o seu horário comercial, principalmente durante a semana, né? Para executar esse tipo de voluntariado específico. Voluntariados que estão categorizados num horário muito comercial. Mas não foi por falta de tentativa, foi tentado na verdade. E de qualquer forma também, mesmo junto à assistência social da instituição que eu trabalhava, também eles mesmos foram atrás também da instituição de voluntários para eventualmente colocar lá como uma propaganda, né? Não, acho que não de maneira explícita, mas a propaganda no sentido do site, né? Explicar no site como seria a atividade e tal. E isso na verdade foi tentado, mas ali seriam na época, né, seriam voluntários ajudantes ou auxiliares, ou mesmo que executariam a própria atividade que eu fazia. E é isso. Não foi, na verdade, uma coisa que não foi tentada. E é isso aí. Acho que imagino que essa explicação tenha ficado suficiente para eventualmente explicar algumas críticas que poderia se eventualmente pensar nisso, na questão do pecado e responsabilidade, na questão do erro para se tentar acertar, mas na verdade desmistificando essas questões, completando aí as frases ou com excepcionalidades ou com situações que realmente aconteceram na vida prática. Talvez alguns que não vão assistir jornalismo, não necessariamente com jornalismo, mas com cidadãos aí que eu vi na prática cometerem aí algumas lambanças, seja argumentativa, seja acusatória, enfim, o que for. Valeu, Deus é bom, valeu.